criança interior ferida. Todo adulto tem uma criança interior. E é a causa raiz de muitos e muitos problemas emocionais. E mesmo os físicos. O primeiro contato que a gente tem com a nossa criança essencial é a nossa criança essencial. O que é a nossa criança essencial? Vamos pensar. O bebê nasce e começa a criar, a se desenvolver. O que acontece? A criança essencial é aquela criança espontânea, autêntica. E o que acontece nesse processo de espontaneidade e autenticidade? A criança busca constantemente o amor, sentir amada e a pertencer, se sentir parte. E o seu primeiro aprendizado é não trazer problemas para os outros. E então a criança começa a trazer a crença e acreditar que ela só será valorizada se ela se encaixar e cumprir as regras. Então, ela começa a comprar afeto dos adultos. Aí que começa o distanciamento da verdade interna daquela criança. Porque, às vezes, a criança, naquela verdade ou naquela autenticidade, é muito criticada e muito reprimida. E as pessoas não gostam. Então, ela começa a sair de si para ser aquilo que ela percebe que os adultos validam. E quando isso acontece, precisa olhar para como a criança se sentia valorizada na infância. Porque isso é exatamente o padrão que o adulto vai buscar ter nas suas relações. Exemplo, a criança na sua infância, ela só era valorizada e só sentia esse amor quando ela cuidava da casa ou tinha boas notas, entre aspas, né? Era perfeita. Perfeita. E o que ela vai buscar nas relações dela, agora adulta? Sendo perfeita, ajudando o outro, dando mais do que recebendo. E assim, por outro lado, a criança recebe atenção quando ela aprontava, fazia tudo errado, questionava regras, como que o adulto vai se comportar para ter atenção. Da mesma forma, no caso de adoecimento, se a criança tinha atenção, ela era poupada de ir para a escola, de ir para o trabalho, ela inconscientemente vai contratar uma doença para ter atenção ou aquelas regalias que ela tinha quando criancinha. Esse padrão de como a criança saiu da sua espontaneidade, da sua autenticidade e entrou nessa relação de encaixar, né? É quando ela começou a negar a si. É quando ela entendeu que ela, negando a si, ela tinha ganho secundário de se sentir amada e de se sentir acolhida, de se sentir pertencente. É aí que começa esse pensamento, que muitas vezes a pessoa se distancia tanto de quem ela é e que chega um momento que ela já nem sabe mais quem ela é. Oficialmente, a criança emocional, ela começa a entender que ela precisa ignorar ou negar alguma das suas emoções. Só que isso é um comportamento perigoso. Perigoso por quê? Quando a criança nega ou ignora a sua emoção,
ela está rejeitando a si mesma, rejeitando a sua identidade. E o adulto exige um comportamento baseado no quê? No medo, na negação das suas emoções. O que é isso? Quando a mãe ou o pai dizia assim, menina bonita não chora, homem, macho não chora, né? Tem vários outros, né? Então, quando existe essa interpretação das emoções, ficar triste é feio, demonstrar raiva é feio. Então, vai se criando uma crença e um padrão de como que eu lido, como que as crianças lidam com as emoções. Porém, o adulto valida exatamente da mesma maneira. Quando ficar adulto, vai validar da mesma maneira. A criança que teve as emoções feridas, ela aprende a não se expressar, calar verbalmente. E as 3 principais feridas primárias são abandono, o adulto não disponível. A criança tem a sensação de que não tem adulto disponível para ela. Ela pode ter mãe, pai, um monte de pessoas perto dela, mas ela sente que os adultos não estão disponíveis para ela. Então, ela tem a sensação de abandono, medo, tudo aquilo que gera medo na criança. É como se ela congelasse, ela deixar de sentir, ela deixa de se sentir, ela congela emocionalmente. Por isso que a educação através do medo, ela é uma educação que não é saudável. Por quê? Porque ela torna adultos com dificuldade de iniciativa e muitos inseguros, com muito medo. Porque se a criança respeita, obedece o pai e a mãe, porque ela tem medo das consequências, esta criança dentro dela está criando dentro dela um padrão de congelamento emocional, em que o medo faz com que ela pare literalmente e paralise. Essas são as estratégias, né, emocionais que atrás vergonha e culpa. Então, que são o quê? As situações em que a criança é exposta e humilhada, desrespeitada em público, e também quando os pais colocam a culpa na criança sobre algo. Isso faz com que a criança sinta que ela é incapaz, que ela é inferior e que a vergonha e a culpa acaba de ser um método de controle social. Por que existe muitas pessoas que têm dificuldade de falar sobre o que pensam, do que expressar suas opiniões, de falar em público? Porque tiveram muitos sentimentos de vergonha e muita culpa. Então, a criança, por exemplo, se viu o pai ou a mãe traindo e foi lá e contou. Quando ela contou, deu uma sensação tão grande de culpa. Os pais, né, brigaram ou se separaram e que ela guardou dentro dela. O que ela guardou dentro dela? Eu não posso falar. Aí sempre que ela tem acesso a alguma informação que ela possa sentir que vai gerar desconforto, ela não fala. Só que a vida afetiva, emocional dela vai ficar como? Porque isso é a grande informação que começa a acontecer. A criança por si, ela é programada para buscar prazer e fugir da dor. Todas as crianças são programadas para isso, buscar prazer e fugir da dor. Então, tudo aquilo que foi falado na infância é importante entender os rótulos, os apelidos e situações de bullying que a criança sofreu e também frases, né, e palavras que marcaram, né? Não chore, cale, precisa ser corajosa. Que feio ficar triste. Boa menina não chora. Boa menina é bem calma
e comportada, menina bonita não chora. Onde já se viu esse escândalo por causa disso? Seja em casa ou na escola, ou em situações que ela passou, frases ditas por adultos de referência, cria padrões a qual o padrão que vai sendo gerado na criança, se ela guardar a sua emoção. E ela sente que foi validada e essa passa a guardar sempre. E se ela expressar, ela foi punida, ela entende que não pode falar, que não pode se expressar. Porque a busca sempre, ela vai buscar sempre por quê? Pelo prazer e fugir da dor. E quando isso acontece, a gente percebe uma criança interior ferida. Por quê? Porque quando a criança aprende a não se expressar em emoções, a guardar emoções, ela entende que isso vai gerar para ela mais amor e mais conforto do outro. Porém, a mesma coisa, a mesma porta que a criança fecha para não sentir a dor, é a mesma porta que ela fecha também para sentir o amor. Porque a dor gera dor. E a dor que não foi ressignificada daquela criança interna ferida, vai repassar o adulto. Ele vai fazer o quê? Vai repetir o padrão. Ele vai se tornar aquilo que machucou. Os adultos, eles não estão doentes. E sim, as crianças internas estão doentes. Por quê? As crianças internas gravam as informações que, para serem amadas, acolhidas e se sentirem pertencentes, elas precisam agradar o outro. E para agradar o outro, elas precisam se distanciar de si mesmas.